Oi, pessoal! Hoje vamos começar a estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, um conflito de proporções enormes e que modificou o cenário político e econômico a nível mundial. Esse conflito também foi marcado pelo genocídio em massa dos judeus pela Alemanha nazista e também pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki ao fim da guerra. Só que nenhum conflito começa do dia para a noite. Tem toda uma série de acontecimentos que o antecedem. Nesse caso, a gente vê esses acontecimentos a partir da década de 30, quando governos totalitários como Itália, Alemanha e Japão passam a expandir seus domínios. A gente vê no ano de 1931, o Japão invade a região da Manchúria, na China, e quando é advertido pela Liga das Nações, eles apenas deixam a entidade. No ano de 1935, a Itália invade a região da Abissínia, que atualmente é a Etiópia, e também não sofre nenhuma punição. Hitler reativa o serviço militar, tornando-o obrigatório. E isso, a Alemanha estava proibida de ter serviço militar, de ter exército, desde o Tratado de Versalhes, ao fim da Primeira Guerra Mundial. Ele também rompe o Tratado de Versalhes quando, no ano de 1936, ocupa a Renânia, a região da Renânia, que é uma região que, por esse tratado, deveria permanecer desmilitarizada. Todas essas movimentações fazem com que os países vizinhos comecem a ligar o seu estado de alerta e passa a ter uma corrida armamentista, né? Vão se armar, vão se preparar porque já se vê um conflito, um possível conflito aí se desenhando. Esses três países, eles também se unem. A princípio, começa a união entre Itália e Alemanha, formando o eixo Roma-Berlim. Logo, o Japão se junta a eles e esses países formam um pacto anticominterne, no qual se comprometem combater o comunismo e se apoiar mutuamente na expansão de seus domínios. Então, com a formação do eixo e com o sucesso na Guerra Civil Espanhola, Hitler foi se sentindo mais confiante para dar início ao seu plano de anexação de territórios para a formação dessa grande Alemanha que ele pretendia. E aí, ele, em 1938, anexa a Áustria. Logo em seguida, ele passa a reivindicar a região dos Sudetos, que era uma parte da Tchecoslováquia, em que havia alguns povos germânicos, a maioria de origem germânica. E aí, para resolver essa situação, né, para mediar esse impasse, os representantes, os primeiros ministros da França e da Inglaterra, que aí eram os países que estavam encabeçando a ainda existente Liga das Nações, eles realizam uma reunião com Hitler e com Mussolini, a Conferência de Berlim, que seria para chegar a um acordo sobre essa situação. E o acordo a que chegaram foi que Hitler anexaria essa região dos Sudetos, só que ele se comprometeria a não avançar mais, a não expandir mais território. E aí foi firmado esse acordo. Esse acordo foi uma tentativa de evitar um conflito maior, uma política de apaziguamento que França e Inglaterra adotaram, né, para evitar a explosão de uma guerra e que se mostrou ineficiente. Por quê? Porque Hitler não respeitou esse acordo. Após ocupar a região dos Sudetos, ele ocupa toda a Tchecoslováquia. E logo depois ele passa a cobiçar o corredor polonês, que era uma faixa de terra que dava acesso ao mar. E nessa região havia um porto muito importante para o comércio europeu. E pela existência desse porto, Inglaterra e França passam a apoiar a Polônia na resistência a essa possível invasão de Hitler, já que ele passa a cobiçar essa região. Hitler, por sua parte, ele passa a estreitar relações com a União Soviética. Para neutralizar a ação da União Soviética, ele já vai preparando o terreno para uma invasão. Como assim? Ele assina o Pacto Germano-Soviético com Stalin, o governante da União Soviética na época. Através desse pacto, a União Soviética se comprometia a não se meter, a não interferir num conflito
em uma guerra com os países do Ocidente, mas, por outro lado, ele poderia anexar a parte oriental da Polônia e todos os outros países que estavam ali naquela região fronteiriça. E, com isso, ele barraria esse avanço do exército alemão. Então, neutralizada a União Soviética, Hitler já tinha todo o cenário armado para dar início ao empreendimento que ele queria, que era a invasão da Polônia, e que ele realiza no dia 1º de setembro de 1939. 2 dias depois, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha e tem início a Segunda Guerra Mundial. A guerra começou com uma rápida ofensiva nazista que subjugou a Polônia ainda no ano de 1939. No ano seguinte, eles deram início a uma tática chamada Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, que consistia no ataque primeiro de bombardeios com a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, e em seguida vinham as tropas terrestres com seus tanques de guerra. Utilizando essa tática, eles conquistaram territórios como Noruega, Bélgica, Holanda e Dinamarca. Ainda em 1940, as forças alemãs avançam sobre a França e conseguem tomar a região. O primeiro-ministro da França é forçado a assinar uma rendição e passa a colaborar com os nazistas. Tendo conquistado então boa parte do Ocidente europeu, passa a se travar uma disputa pelo espaço aéreo entre a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, e a Royal Air Force, que é a Força Aérea Britânica. Utilizando radares, que era uma tecnologia inventada na época, né? Foi uma tecnologia nova para a época, os ingleses conseguiram antecipar muitos ataques alemães e conseguiram resistir durante um bom tempo. Enquanto isso, os italianos avançavam sobre a África com a intenção de tomar o Canal de Suez, porque assim eles cortariam a comunicação da Inglaterra com as suas colônias. E ainda em 1940, italianos e alemães ocuparam toda a região balcânica, região onde estão países como Grécia, Iugoslávia e Bulgária. Só que no ano de 1941, dois acontecimentos dão uma virada no cenário dessa guerra. O que acontece? Hitler ele invade a União Soviética em busca de minérios de ferro, petróleo e de cereais. Ele entra no território soviético e chega até os subúrbios de Moscou, fazendo com que o exército soviético reaja violentamente, porque ele rompeu o pacto de não agressão e faz com que a União Soviética entre na guerra ao lado dos aliados, né, que eram os países que estavam lutando contra as potências do eixo. Outro acontecimento também no ano de 1941 também faz uma mudança nesse cenário de guerra, que foi o ataque à base militar de Pearl Harbor. Os japoneses atacaram essa base militar norte-americana no Havaí, o que antecipou a entrada dos Estados Unidos na guerra, também do lado dos aliados. E como eu disse, essa entrada desses dois países provocou esse ponto de virada na guerra que até então apresentava um cenário favorável para as potências nazifascistas. Depois de conseguir fazer com que o exército nazista retornasse, né, dos subúrbios de Moscou, o Exército Vermelho empreendeu uma série de recuos ao exército nazista. E a Batalha de Stalingrado foi fundamental para que eles impusessem uma derrota muito séria e fizessem com que o exército alemão fosse recuando cada vez mais. Em 1942, após vencer os japoneses na Batalha do Pacífico, os estadunidenses se juntaram aos ingleses e bateram os exércitos alemão e italiano do norte da África. Em julho de 1943, as forças aliadas chegaram à Itália, rendendo em setembro desse mesmo ano. Em junho de 1944, ocorreu o desembarque das tropas aliadas na Normandia, conhecido como Dia D, uma grande batalha que trouxe uma série de vitórias para os aliados e que conseguiu culminar em agosto com a libertação da França. No final de 1944, os aliados marcharam sobre a Alemanha, alcançando Berlim em abril de 1945. No dia 7 de maio, a Alemanha assinou sua rendição. Só que quando os aliados entraram em Berlim, Hitler já estava morto. Ele se suicidou. Antes do seu suicídio,
Ele pediu que os seus aliados queimassem seu corpo após a sua morte, para que seu corpo não servisse de troféu de guerra para as tropas aliadas. Mesmo após a rendição alemã, na frente oriental, no Japão, a guerra continuava. Mas era questão de tempo até que os japoneses, sozinhos e isolados, assinassem também a sua rendição. Só que, por ordem do presidente Harry Truman, presidente estadunidense, foram lançadas 2 bombas atômicas sobre o Japão. A bomba de Hiroshima, lançada no dia 6 de agosto, e depois sobre a cidade de Nagasaki, no dia 9 de agosto de 1945. A bomba atômica era a maior arma de destruição em massa da época, tanto que no dia 2 de setembro o Japão assinou sua rendição. 2 cidades foram dizimadas, fora as consequências da exposição à radiação que vieram depois. A justificativa que os Estados Unidos deram para o lançamento das bombas foi de que o conflito poderia se estender por mais tempo, então o uso das bombas encurtaria o conflito. Só que muitos historiadores, afirmam que o uso da bomba atômica pelos Estados Unidos foi para um teste em guerra, porque até então essas armas, se sabia do poder de destruição que era grande, mas ainda não havia sido testado, aferido em conflito o real poder de destruição. E aí, essa situação de fim de guerra, já do Japão ainda resistindo, se apresentou como uma oportunidade de testar essa nova arma. E também nesse contexto de redesenho político, do cenário político da época, o uso dessa arma de destruição em massa era uma demonstração de poder por parte dos Estados Unidos para os outros países, especialmente a União Soviética, que se afirmava como grande potência também naquela época. Então aí como é que fica essa reorganização terminada a guerra? Antes mesmo de terminar a guerra, as grandes potências, já vendo que o desfecho seria com a derrota do eixo, se organizaram para essa partilha mundial. Na Conferência de Yalta, Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e o Stalin, que governava a União Soviética, eles se reúnem para traçar, para decidir quem vai ficar com qual zona, quem vai dominar qual região. Então, ficou decidido nessa conferência que os estados entre a Polônia e a União Soviética ficariam sob influência da União Soviética. Já a Europa Ocidental ficaria sob domínio das potências ocidentais, sob a liderança dos Estados Unidos. Em agosto de 1945, é realizada a Conferência de Potsdam, que contou com a presença do Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, substituto do Roosevelt, que havia falecido, o Clement Attlee, o substituto do Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, e com o Stalin. E nessa Conferência de Potsdam, eles decidiram pela desmilitarização da Alemanha, também pelo fechamento das empresas que haviam apoiado o nazismo, e também a instauração do Tribunal de Nuremberg, que seria um tribunal internacional para julgar e punir os nazistas pelos seus crimes durante a guerra. Também ficou decidido que a Alemanha ficaria dividida em 4 áreas de atuação e que a capital ficaria dividida em 4. Essas áreas de atuação, dessas áreas de dominação, seria a área francesa, a área estadunidense, a área inglesa e a área soviética. No ano de 1949, as áreas inglesa, francesa e estadunidense formaram a República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, e a área de influência soviética formou a República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental. Essa divisão perdurou até o ano de 1989, quando o país se reunificou novamente. E como eu falei no início desta aula, o cenário político internacional ele se redesenha e 2 grandes potências emergem da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, com propostas políticas e econômicas diferentes, os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, eles passam a disputar território, zona de influência, e passam a empreender uma corrida armamentista e
o que acaba desenvolvendo um clima de tensão entre esses dois países que perdura até o ano de 1991. Esse período de 45 até 91 ficou conhecido como Guerra Fria. Diante de todo o horror vivido durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade de que se criassem mecanismos para garantir a paz entre os povos. E é assim que é lançada a base para a fundação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Ela foi criada como um substituto da Liga das Nações, que havia fracassado na missão de evitar um novo conflito, uma vez que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. E a ONU tinha por princípio a igualdade entre os países membros e tinha como objetivos os seguintes: manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver a cooperação entre os povos, buscando soluções para problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários, e promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia da ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma série de princípios que visava garantir direitos fundamentais para os humanos de todo o mundo. Dentre esses direitos fundamentais estaria o direito de não ser discriminado por sua raça, por seu gênero, nacionalidade, idioma. Também o seu direito à vida e uma vida digna, o direito à saúde, direito à educação. Essa declaração é considerada um marco histórico, por ser o primeiro documento internacional a tratar do tema de forma abrangente e também a reconhecer a importância da dignidade humana. Então, gente, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!